Nesse vídeo você vai entender como ganhar dinheiro de verdade com renda fixa. Na verdade, tem duas maneiras de você ganhar dinheiro com renda fixa. Você vai entender hoje. Por quê? Porque eu vou te explicar de verdade como é que funciona a marcação ao mercado de um modo profissional. Não é com analogia, não. É com número, tá? E aí você vai entender, poxa, qual que é o melhor investimento em renda fixa para você fazer em determinado momento. Então, para a nossa explicação, eu vou usar um título pré-fixado, tá certo? Por que pré-fixado, Gui? Porque ele vai simplificar os números, os nossos cálculos aqui, tá? Mas a lógica funciona também para indexados à inflação, beleza? Eu vou simular um título público pré-fixado que vence em 8 anos, perfeito? E a gente vai simular nessa conta que hoje ele está pagando uma taxa de 15% ao ano. Pô, Gui, você falou então, tem duas maneiras de você ganhar dinheiro com renda fixa. Isso se aplica a esse cara também, a esse título público? Claro, isso se aplica a título público, título de crédito privado, que é CDB, LCI, LCA, letra financeira, debênture, CRI, CRA, tudo. Essas duas maneiras são as únicas duas maneiras que você ganha dinheiro de verdade com renda fixa. Uma, que eu chamo de ganho de carrego, que nome feio, Gui. É feio, mas eu não invento esses nomes aí, mercado que inventou. E o outro é com marcação ao mercado, que é famosa e você já entende bem. Pô, Gui, mas como é que funciona esse treco então? Bom, de novo, agora a gente vai voltar para a planilha, para as continhas aqui, para você entender. Então vamos pensar que a gente tem um pré-fixado que vence em 8 anos e que paga uma taxa de remuneração de 15% ao ano. O que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que calcular o valor desse título hoje, ou o preço unitário desse título hoje. Quando você ouve o gestor falando o PU, o que é PU, Gui? Preço unitário de um ativo. Como é que a gente calcula o valor de um título pré-fixado, Gui? Muito simples. Todo título público pré-fixado, ele vale R$1.000 no vencimento. E aí que a gente começa a nossa conta. Se ele não tem juros semestral, a nossa conta fica muito mais simples. E a gente vai fazer utilizando um título que não tem juros semestral. De novo, a lógica é sempre a mesma. Mas no caso de títulos que pagam juros semestral, a conta fica um pouquinho mais complexa. Para você entender, eu vou utilizar o mais simples, que é sem juros semestral. Então eu começo com R$1.000, Gui. Como é que funciona a continha então? A continha é R$1.000, que é o valor do vencimento de um título pré-fixado, dividido por 1 mais. Isso aqui é matemática financeira. E não sei matemática financeira. Não tem problema. O que é que você está entendendo aqui? Como ganhar dinheiro com renda fixa. As duas maneiras de ganhar dinheiro com renda fixa. E aí você vai entender minhas contas. Então, 1 mais a taxa que você está comprando esse ativo hoje, e aí você vai elevar isso daqui, essa parte de baixo, pelo número de anos que falta para esse ativo vencer. Essa é a conta. Você vai chegar no quê? PU, no preço unitário desse título pré-fixado. Vamos fazer a continha aqui então? R$1.000 dividido por 1 mais 15%. Quanto para vencer? Coloquei aqui 8 anos, tá? Então eu vou elevar isso daqui por 8. E eu vou chegar num valor que dá mais ou menos 326,90. Fez de cabeça, Gui? Lógico que não, tem notebook aqui, não dá pra fazer essa conta de cabeça, pelo amor de Deus, né? Se você hoje compra um título público pré-fixado, que vence em 8 anos, pagando 15% ao ano, quanto que você vai pagar por ele? R$326,90. E é aqui agora que eu vou te pegar. Estamos aqui, fazer aqui, ó, um gráfico. Isso daqui é o momento zero, ou seja, agora que você comprou esse título. E você tem prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 7, 8. Você sabe, ó, que aqui no vencimento ele vale R$1.000. Então, o que a maioria das pessoas pensam? Ah, eu vou comprar esse ativo aqui, é R$326,90. Ele vai fazer isso daqui, Gui, ó. Uma linha reta até R$1.000, certo? Errado. Por quê? Porque tem dois fatores impactando o preço desse ativo. Quais fatores são esses? O chamado ganho de carrego e o chamado marcação a mercado, que eu vou colocar MM aqui, tá bom? Essa linha branca, ela reflete o impacto de uma única coisa. Que coisa é essa? O ganho de carrego. Como assim? Essa linha branca, reta, entre R$326, que é o preço que você paga hoje, e R$1.000, significa que a taxa desse ativo, ela não mudou. Desse título público, ela não mudou. Ela permanece em 15% sempre, todos os dias, todos os anos. É o que você vai ter se você carregar esse título. É o impacto positivo gerado pela taxa que você o adquiriu, tá? Então, ganho de carrego é o impacto positivo, conforme o tempo vai passando, gerado pela taxa que você adquiriu esse título. Para ficar mais simples aqui, vamos supor que passou um ano, você comprou aqui no momento zero, R$326,90. Passou exatamente um ano e a taxa desse título continua em 15%. Quanto que ele vai valer? R$375, tá? É exatamente, ó, 15% a mais, ou seja, ele se valorizou 15% de um ano para o
outro. Você comprou ele a quanto? A uma taxa de 15%. A taxa de marcação depois de um ano continua quanto? Em 15%. É como se esses 375 aqui, ó, eu estivesse fazendo novamente a conta. 1.000 dividido por 1 mais 15%. Só que ao invés de levar a 8, eu levo a quanto agora? A 7. E aí eu chego nesse 375, ó, exatamente mais 15%. Vamos pensar que passou mais um ano. Passou mais um ano, ou seja, estamos aqui no 2. Qual que é o valor desse título? Se, de novo, a taxa dele continua em 15% ao ano, vamos fazer exatamente a mesma conta, mas a gente vai trocar aqui o 7 pelo 6. E a gente vai chegar num valor de 432. Pode fazer no Excel aí você também para bater os números comigo, tá? O que que aconteceu? De R$ 375 para R$ 432, quanto esse ativo se valorizou? 15%. Exatamente a taxa que você comprou. A taxa do título continua igual, não mudou. O que que eu tô querendo te mostrar aqui? O impacto do ganho de carrego. Pô, Gui, eu sei, você vai ficar fazendo isso até o final, até chegar lá em 1.000? Lógico que não, porque agora o quê? Além da gente ter o ganho de carrego, nós vamos ter outro impacto. Então aqui a gente está observando o quê? Na prática, o ganho do carrego. E agora eu vou incluir um negócio maluco aqui, hein? A marcação a mercado. Dá uma olhadinha, hein? Ô, Gui, passou mais um ano. Ou seja, a gente vai para o terceiro ano carregando este título na carteira, tá? Então a gente vai calcular ele aqui, né? Ó, no 3. Então, ao invés de ser 6 aqui, eu vou colocar 5, beleza? Beleza, só que olha só que interessante. A gente passou por um momento muito positivo no Brasil e os juros de longo prazo, que balizam a remuneração do seu título público, eles caíram de 15% para 10%. E agora, qual que vai ser o preço desse seu ativo depois de 3 anos? Olha que interessante, hein? Se você fizer exatamente essa conta aqui, você vai chegar que o valor desse seu ativo depois de 3 anos vai ser de R$ 620. E olha só que maluco. Desse 432, que é quanto ele encerrou o ano passado, né? O valor do ano passado, que ele estava sendo negociado a 15% e aqui elevado a 6%. Para os 620, significa que nesse período de um ano, ele se valorizou 43,62%. Detalhe, isso em quanto? Um ano! Caraca, Gui, mas como pode, cara? Eu comprei esse título pagando 15% ao ano. Como? No meio do caminho, em um ano, eu consegui ter uma rentabilidade de 43,62%. Como isso é possível? Porque nós juntamos o poder das duas coisas mais magníficas na renda fixa. Que coisas são essas? O poder do carrego somado ao poder da marcação a mercado. E eu consigo, ó, inclusive te dizer quanto desse ganho foi de carrego e quanto desse ganho foi de marcação a mercado. Como que eu consigo fazer isso? Simples. Qual que era a taxa aqui, ó, desse título, no final do segundo ano? 15%, certo? Ou seja, do ano 2 para o ano 3, o ganho de carrego deveria ser de 15%. Só que a remuneração total do seu título foi de quanto? 43,62%. Significa que a marcação a mercado te gerou um ganho de quanto? De aproximadamente 28,62%. Tá? Isso aqui é uma soma simples, mas você tem que fazer soma de multiplicação, é diferente, mas só para você entender o conceito, tá? E com isso, você conseguiu ter uma rentabilidade de quase 50% em um único ano com um título público, tá certo? Olha só que loucura. Pô, Gui, caramba, excepcional. Então eu sempre vou comprar esse título pré-fixado. Por quê? Porque eu quero esse ganho de carrego, mais o poder da marcação a mercado aliado ao meu investimento. Mas o que você precisa entender? Você precisa entender uma coisa, que a marcação a mercado, ela pode te ajudar em momentos positivos, só que ela pode te prejudicar e muito em momentos negativos. Pô, Gui, como que isso daqui pode jogar contra o meu investimento? Bom, vamos desenhar aqui de novo, senão vai ficar uma bagunça danada. E fazendo tudo isso daqui, né, você acha que tem que vir aqui de 326 para 1.000 em linha reta. Por quê? Porque, pô, você fez a continha, no vencimento ele vale 1.000, e aí, pô, é um mais a taxa que eu paguei, que é 15%, e aí eu tô comprando faltando 8 anos pro vencimento. Ele funcionou da mesma maneira, a gente só vai trocar aqui, ó, do ano 2, do ano 3, quando a gente teve um impacto de marcação ao mercado aqui, para você entender que ela pode ser muito positiva ou ela pode ser negativa, tá bom? Então aqui, a gente considerou que não tinha mudado, né, a taxa, então era 375, e aqui ao final do ano 2 era 432 reais. Só que olha só, o que a gente tá fazendo agora? Do ano 2 pro ano 3, se a taxa continuasse igual, o que a gente ia fazer? Ia mudar aqui para 5. Qual que deveria ser a valorização só pelo ganho de carrego, que é a taxa que você comprou esse ativo? Qual que deveria ser a valorização através do ganho de carrego? Deveria ser de 15%, levando esse cara aqui de 432
para 497. Só que o que aconteceu aqui, ó, entre o ano 2 e o ano 3? Putz, o Brasil piorou, cara. Piorou nossa dívida, piorou os gastos públicos, piorou a inflação, os juros de longo prazo subiram. E os juros de longo prazo, é eles que balizam aqui, ó, a taxa de remuneração dos títulos públicos pré-fixados. E aí, a taxa, cara, não ficou em 15%, foi para 20%. Olha que loucura. E aí, veja só, o seu ativo, ele não se valoriza mais 15%. O que acontece? Se você faz essa continha, 1.000 dividido por 1 mais 20%, que é a nova taxa desse Brasil ruim, elevado a 5, a gente vai chegar num valor, ó, abaixo de quanto? De R$401. Que? Perdi dinheiro? Perdeu dinheiro. Perdeu quanto? Menos 7%. E a gente consegue separar esse ganho, que na verdade foi prejuízo, em duas partes. Que duas partes? Carrego e o quê? Marcação a mercado. Bom, como é que eu calculo o ganho de carrego? No final do ano passado, qual que era a taxa de remuneração do meu ativo? 15%. Então, quanto deveria ser em um ano o meu ganho de carrego com esse ativo? 15%. Só que ele me entregou um resultado, ó, até o final do ano, e eu sei por quê? Porque eu fiz essa continha. Tá lá na minha corretora, tá lá no Tesouro Direto. Ele me entregou um resultado negativo de 7%. Qual que é a diferença entre esses caras aqui? A marcação mercado me trouxe um impacto negativo de 22%, que somados vão me trazer um resultado final negativo de menos 7, que é o que aconteceu aqui, ó. Sai de 432 para 401. Mas sabe qual que é a grande mágica aqui? Depois você fala, putz, Gui, menos 7, que lixo, vou vender esse título pré-fixado. Você pensa quando você tem esse título na carteira. Por quê? Porque, pelo amor de Deus, olha o impacto que esse cara tá me dando negativo aqui na cabeça. Menos 22 de marcação ao mercado, beleza que eu tenho um ganho de carrego alto, né? Mas olha o meu resultado final depois de um ano. Seu título agora foi para 401. O que você vai esquecer? Você vai esquecer essa linha aqui, ó, anterior. Essa linha era do carrego quando a sua taxa estava em 15%. Mas agora, quanto que tá a sua taxa? Sua taxa está em 20%. Significa que agora, todos os anos, o seu título, ele vai ter um ganho de carrego de 20%. A linha, então, que era essa daqui, ó, tava subindo, né? Essa trajetória aqui, ó, subindo 15% ao ano, pumba, caiu para 401. Vamos colocar aqui. Qual que é essa nova linha? Essa nova linha, ó, ela é mais inclinada para chegar lá nos R$1.000. Então aqui o seu ganho de carrego é de 15% e aqui seu ganho de carrego ele vai passar para 20%. Mesmo que você teve esse impacto negativo aqui, ó, queda de menos 7, talvez seja interessante você manter esse título pré-fixado na sua carteira. Por quê? Porque o carrego dele agora, ao ano, aumentou muito. Saiu de 15% e foi para 20%. Isso acontece com títulos pré-fixados, isso acontece com títulos indexados à inflação. Ô Gui, mas como é que eu sei qual que é a força de um título quando a gente está falando de impacto do carrego e quando a gente está falando em marcação a mercado? Tem uma regrinha simples para isso. Que regra é essa? A gente vai olhar o prazo de vencimento dos títulos de renda fixa. Se ele tem um prazo curto de vencimento, vencem até 3, 5 anos, o ganho de carrego ele é mais relevante do que o ganho de marcação a mercado. Se nós estamos falando de um título de longo prazo, aí é o inverso. O ganho de carrego ele é menos relevante na precificação dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano do título do que o impacto de marcação a mercado. Quando você compra um título pré-fixado, indexado à inflação de curto prazo, o que você pode esperar? Grandes ganhos de marcação a mercado? Não. O que vai mais impactar o preço do seu título é o quê? É o carrego. É a taxa que você comprou. Vai gerar mais impacto no preço dele. E menos de marcação a mercado. Tem marcação a mercado? Sim, mas ela é menor. Agora, quando você compra um pré-fixado de longo prazo, um indexado à inflação de longo prazo, poxa, o carrego aqui gera a maior impacto no preço do ativo? Não, é o menor. O que gera impacto de verdade no preço desse ativo, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, é o quê? É a marcação a mercado. Ô Gui, mas você tá esquecendo um cara importante aí. Que cara importante? São os pós-fixados. Pós-fixados, pessoal, tem impacto de marcação a mercado baixíssimo, baixíssimo, tá? Então você nem olha isso na hora de comprar um título pós-fixado, tá? Porque isso impacta muito pouco o preço desses caras. Pô, Gui, mas e agora com isso? Como é que eu faço para escolher os melhores ativos? Olha, você pode estudar por conta própria, né? Ver quais os ativos que melhor se enquadram aqui, tem ganho de carrego, marcação a mercado, ou você pode assinar o Finclass e contar com as minhas recomendações de investimento que, graças a Deus, estão indo, ó, de vento em popa, principalmente em 2025, que está sendo um ano desafiador. E 2026 também vai ser um ano conturbado, né? Tem eleição e tudo mais. Então, se você quer contar com a minha ajuda para selecionar os seus investimentos, clica aqui embaixo e conheça a Finclass. Lá tem carteira recomendada, de tudo, não só de renda fixa, você vai adorar, tá? E detalhe, você consegue assinar a Finclass no mês dos investimentos agora com 50% de desconto. Custa menos do que uma pizza por mês para você contar com a minha ajuda e de todos os analistas da Finclass para montar a carteira de investimentos profissional para sua independência financeira. Bora!